Fala pessoal, no Situa esse Short de hoje nós vamos falar sobre concentração de riqueza. A ideia aqui não é fazer uma análise econômica, histórica ou mesmo sociológica da concentração de riqueza, mas sim mostrá-la através dos dados, para a gente poder ver o quão absurda ela é. A Oxfam publicou, no começo desse ano, um relatório que continha o seguinte dado: 2.153 bilionários hoje no mundo concentram a mesma riqueza que 4,6 bilhões de pessoas. O planeta Terra tem 7,5 bilhões de pessoas. Ou seja, isso significa que o volume de mais da metade da riqueza dos habitantes do planeta está concentrado na mão de poucas pessoas. Concentração de riqueza ao longo do tempo, conforme o sistema capitalista avança. Alguém tinha falado sobre isso. Alguém falou. Mas vamos para os dados. Segundo a Bloomberg, as 500 pessoas mais ricas do mundo no ano de 2019 tiveram um ganho de 1,2 trilhão de dólares. Isso equivale à cotação do dólar atual em pouco mais de 4 trilhões de reais. Segundo esse mesmo índice, inclusive, essas pessoas tiveram um aumento no seu patrimônio líquido total de 25%, pulando para 5,9 trilhões de dólares no ano passado. Então, as 500 pessoas mais ricas do mundo ganharam no ano passado algo em torno de 1 trilhão de dólares. Você sabe o que significa 1 trilhão de dólares? Eu vou te passar alguns dados aqui para dar uma noção. Com 1 trilhão de dólares aqui no Brasil, por exemplo, seria possível universalizar o acesso à água potável e o acesso ao tratamento de esgoto 12 vezes. Ou seja, 1 trilhão de dólares dividido por 12 é o valor equivalente ao que seria preciso para alcançar esses objetivos aqui no nosso país, que equivale a um valor em torno de 350 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, né, do quão grave é esse problema no Brasil. Em torno de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável aqui, enquanto que 100 milhões não têm acesso ao tratamento de esgoto. Então imagina você, com 1/12 desse ganho trilionário acontecido no ano passado para essas pessoas bilionárias, com 1/12 desse valor você consegue resolver um dos problemas mais graves que o seu país enfrenta. Um outro exemplo muito interessante para quem pega metrô cheio por aí como eu, é que para você duplicar a extensão do sistema de metrô, né, em todo o país, você precisaria de um valor em torno de 250 bilhões de reais. Duplicar, o que resolveria a vida de muita gente, inclusive a minha. Esse valor, né, multiplicado por 16 equivale a 1 trilhão de dólares. Por fim, o último exemplo agora relacionado com as contas públicas nacionais é que com 1 trilhão de dólares é possível quitar a dívida líquida do setor público brasileiro, que hoje gira em torno de 4 trilhões de reais. Bom, com esses dados fica claro o quão estrutural é esse problema. Aliás, o nosso país é um dos mais desiguais do mundo. A diferença aqui entre o mais rico e o mais pobre é uma das maiores existentes. E também, né, e não menos importante, a gente perceber qual é o nosso lugar, né, nessa concentração de renda existente hoje. Com certeza na parte de baixo. Existe um debate também hoje sobre como amenizar as consequências negativas desse problema. A própria Oxfam, que é a instituição que fez a pesquisa que eu citei no começo desse vídeo, recomenda que a taxação, né, das pessoas ricas aconteça de uma forma melhor do que ela acontece hoje. Ou seja, que a taxação nos países, de uma forma geral, seja feita de forma progressiva. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma estrutura tributária regressiva, que quem é taxado mais relativamente é o mais pobre e não o mais rico. O fato é que, na minha opinião, essa ação para resolver o problema, ela é pouco efetiva porque tudo depende de um lobby dentro da esfera democrática. A gente sabe que, com a baixa representação popular nas casas legislativas ao redor do mundo e com o nosso país como um grande exemplo nesse sentido, fica muito difícil do interesse dos mais pobres bater de frente com os interesses dessas pessoas que concentram tanta riqueza. Ou seja, o problema é grave. E, além disso, a gente pode entender que é um problema sistêmico e que exige, no final das contas, uma resposta sistêmica para ser combatido.